Olá, amados, paz e graça a todos, sejam bem-vindos ao canal Um Novo Caminho. Que Deus nos abençoe, dirija nossos passos, nos conduza com perseverança na jornada até alcançarmos o verdadeiro objetivo para as nossas vidas. Eu queria que você parasse um pouquinho o que você está fazendo e desse uma olhadinha e também ouvisse o que a palavra de Deus pode dizer a mim e a você nesse instante. Que palavra seria e qual capítulo, livro da Bíblia seria? Pois é, se você tem a sua Bíblia, abra ela então em Efésios capítulo 6, certo? Efésios capítulo 6, abra ela aí e vamos dar uma olhadinha como que podemos aprender juntos a palavra de Deus aqui agora, certo? Então tá bom. Achou? Eu aguardo você abrir. Certinho? Então vamos lá. Efésios capítulo 6, verso de número 10. Nós temos um conselho grandioso, mas ao mesmo tempo desafiador, em como nós enfrentamos as nossas lutas diárias no dia de hoje. Seja você cristão, cristã, se essa palavra chegar até ti, Deus abençoe. E se você ainda não é uma pessoa que se converteu ao cristianismo, você pode dizer, mas eu creio em Deus, eu vou na igreja de vez em quando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho a minha religião. Então, se você quiser aprender conosco, é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Amém? Há momentos que as lutas se tornam grandes, né? Às vezes quase impossíveis da gente vencer por si mesmo sozinho. E só há uma maneira de a gente conseguir vencer aquilo que eu não vejo. Você pode lutar contra aquilo que tu vê até se defender. E lutar contra aquilo que a gente não consegue ver, amados. É muito profundo, perigoso e cansativo e desgastante ao mesmo tempo, se você olhar bem. Focando aqui na palavra, nós podemos aprender um pouquinho nesse instante, nesses minutos que esse vídeo está sendo gravado. Vamos olhar então o verso 10, o que diz a palavra de Deus? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. No que nós podemos nos fortalecer? Nas pessoas? Não dá. No homem? Nas pessoas que têm influência? Até pode ajudar por um tempo, mas haverá um momento de lutas e de dificuldades como nunca você experimentou e você não sabe como lidar com isso. Então é nesta hora que a gente tem que se fortalecer em Deus, somente nele e mais nada, porque ele é o único que vê, que sabe e que pode me ajudar e te ajudar. E se você olhar, ele dá o conselho aqui, fortaleçam-se. E há muita gente fortalecendo fora da provisão de Deus, fora do plano de Deus. Será que isso vai dar certo? Eu creio que não, né? Não vai mesmo dar certo. Por quê? Porque a base, o fundamento de tudo aqui está na palavra. Ela nos ensina aqui, ela diz assim, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Muita gente diz assim, eu não creio que o diabo existe. Eu já vi pessoas falando. E é engraçado. E elas fazem trabalhos nas encruzilhadas, fazem coisas horrorosas, mas pensam que estão fazendo
para o bem. Mas como pode ser para o bem se eu chego num lugar como este e peço para fazer um trabalho contra alguém e pago? E se é contra alguém, não é bondade, é maldade, né? Tá entendendo? Então, fica o alerta. Isso não é se revestir da armadura de Deus para poder ficar firme. Você pode dizer que não acredita, mas você tem certeza que não existe? E você pode me perguntar: ah, mas e tu também tens certeza? Claro que sim, porque o bem e o mal existe, não existe? Ou você discorda disso? Que só existe o mal e não existe o bem? Há duas forças trabalhando com propósitos opostos para tentar nos parar, nos destruir, nos levar para o fundo do poço, mas há uma força muito maior que quer o meu bem, que não vai implorar para eu vir para o lado dele. Se eu amo de coração. E se não for de coração, nada feito. Então, quando tu olha isso aqui, né? Ficar firmes. Quantas pessoas tropeçam de dia? Quando tu vê alguém de cabeça baixa, no fundo, no fundo, no fundo do poço, o que você pensa? Está ali uma pessoa que está passando por profunda agonia e tristeza naquele momento. Quem está oprimindo ela daquele jeito? Não é? Basta você olhar. Será que é Deus que está me castigando? Pensa comigo um pouquinho. Deus não precisa me castigar. Eu já estou me castigando por si mesmo quando eu não obedeço à sua vontade, à sua palavra. Porque eu estou pegando caminhos infrutíferos, caminhos desastrosos, tenebrosos, que vão me levar ao fundo do poço. E aí? Quem está fazendo mal para si mesmo? Muitas pessoas dizem assim: ah, mas se Deus existisse, não existia tanto mal no mundo. Mas espera um pouco. Deus é o mal que há no mundo? Ele permite? Você já parou para pensar numa coisa distinta? E eu te dou um pequeno exemplo de sabor e sem sabor. Você está fazendo o almoço, lá com todo cuidado, com todo carinho, mas você esqueceu de um item importante que vai dar sabor àquela comida. E que item é esse? Que item é este? O sal, né, meu amado? Você não pôs sal em nada. Agora, prove aquela comida e veja o sabor dela sem o sal. Agora, se você colocar sal, você vai ver que muda completamente o sabor. A nossa vida sem Deus, ela é sem sabor. Ela não tem gosto. A gente não sente vontade de nada praticamente. Estamos perdidos, ou seja, sem fazer absolutamente nada que seja prazeroso. Até podemos fazer, mas isso dura um pequeno momento. Então, eu te pergunto aqui agora, o que tu estás fazendo neste momento? Onde você está? O que estás pensando? O que vai fazer daqui um pouco? Quando uma angústia tremenda te prender, quando você sentir raiva de alguém sem saber de onde essa raiva surgiu, quando tu quiser o mal de alguém e você não sabe por que tu está querendo destruir o semelhante, aí que está a luta genuína e verdadeira que precisamos aprender, meus queridos, a lutar contra tudo aquilo que não pertence a Deus. Olhe bem para isto, quando ele diz aqui, né? Ele diz no verso 12: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Muitas vezes, amados, somos
tomados de uma ira, de uma raiva, de um ódio, de uma tristeza, de uma angústia, que você não sabe nem explicar de onde isso vem. Você não sabe por que algo, parece que o mundo está sobre a tua cabeça. Uma opressão, uma tristeza tão grande, um sentimento de inferioridade, que você pensa assim, às vezes, que seria melhor você parar de viver do que estar sobre essa condição, né? Então, esta é a nossa luta diária e genuína e verdadeira. Porque se nós focarmos as nossas forças e brigarmos com tudo e com todos, nós vamos ter que ir morar não sei aonde, porque eu preciso conversar, eu preciso dialogar, eu preciso fazer as coisas no dia a dia, correto? Eu vou brigar com a companhia de energia elétrica e não pago. O que acontece? Eles vão vir, corta a minha luz e eu vou ficar no escuro, certo? Aí eu não estou contente, eu brigo com a companhia de energia elétrica, de água, perdão, né? Com a companhia de água de saneamento. E o que acontece? Eu não pago, eles vêm e cortam a minha água. Eu vou ficar sem luz, sem água, com os itens essenciais, porque eu brigo com todo mundo. Isso é só um exemplo. Agora, se nós aprendermos na prática que muitas das nossas lutas são espirituais, aí sim a gente vai saber com quem brigar. Eu não vejo, mas eu tenho a arma certa e correta que os atinge, e eles vão ter que cessar. E qual é essa arma? O nome de Jesus. Esta é a arma correta, que vai parar, que vai fazer um estrago tão grande naqueles que estão ao meu redor, mas eu não posso ver, mas eles me veem. Então, se eu usar a arma certa, o nome de Jesus, e estiver sobre sua influência, sobre os seus cuidados, sendo dele, melhor ainda. Amém? Tá entendendo? Então, ele diz aqui, né, no verso 13, por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Você fez tudo o que tinha que fazer? Fiz. Orou? Fez o que realmente a palavra te ensinou? Sim. Então agora, descansar no Senhor e esperar o que Ele fará. A ordem já foi dada. Amém? Você já sabe de onde está vindo esses ataques. Então agora é a hora de contra-atacar com aquele que tem poder para desfazer tudo que estão tentando tramar contra nós. Entende isto? Então há uma luta diária que eu e você precisamos enfrentar. E não tem como eu vencer por mim mesmo, nem por ti. É preciso que eu esteja capacitado no Senhor e na força do seu poder. Amém? Aí sim o efeito é grande e grandioso em tudo. Porque se você olhar bem, amados, resistir a essas coisas não é uma tarefa fácil. Há momentos que você vai ser levado à exaustão. Você vai parar de comer, de se alimentar, de se alegrar, parar de sorrir. E se você não lutar, pode ser que seja o teu fim. Então você precisa estar ciente que há uma batalha diária. Você imagine, quando uma pessoa normal, vou dizer normal, que ainda não chegou ao fundo do poço, um jovem que começa a andar com amigos, entre aspas, né? E no meio desses amigos ele experimenta o crack, uma droga destruidora, devastadora, e ele experimenta e se vicia.
Ele ficou preso na teia de aranha. Agora ele vai fazer de tudo para experimentar, para mais e mais e mais e mais, e vai roubar, vai destruir, vai acabar com a sua família, porque ele se tornou agora dependente daquilo que o prendeu. Mas se não seria melhor você ser dependente de Jesus Cristo? Você não precisa de drogas, de álcool, prostituição, mentira, adultério, fornicação. Você não precisa de nada, porque você vai estar limpo. Você não vai estar viciado em coisas ruins. E isso é uma luta tremenda para sair depois disso, depois que o corpo viciou naquele mal, meu querido. Não é fácil. Eu sou tentado a ir por aquele caminho. Se eu for, pode ter certeza que não terá volta. Então, o que é melhor fazer? Se você tem a palavra e conhece, você vai fugir daquele ambiente. Você vai escolher ser seletivo nas tuas amizades e não vai querer andar no mau caminho para ver o que acontece. Não é? Então, depois que você fez tudo, é hora de descansar e confiar, porque o Senhor agirá. E o Salmo é bem categórico quando ele diz assim, né? No Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele tudo fará. Em alguma tradução, ele agirá. Ele vai fazer, se você confiar, se você entregar. Você não passará por esse momento sem sair dali vitorioso. Mas se você estiver só, confiando em ti mesmo, e não tiver protegido, mas eu tenho a proteção disso. Não, meu querido, não estou falando de coisas externas que você pode, o que você vê não é proteção, é misticismo. Você confia naquilo que tu vê, então já não é fé, entendeu? A fé é você confiar naquilo que você não vê, é absoluto, com certeza absoluta, que ninguém mais vê, mas você sabe que está ali, te protegendo, te guardando, te fortalecendo e te trazendo alegria em tudo. Esse é o momento crucial, único e verdadeiro, para que eu e você possamos vencer esses obstáculos distintos. Amém? E o que ele diz no verso de número 14? Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Me diz, o que tu pode fazer sem paz? O que dá certo nas nossas vidas sem paz? Não tem como, né? É impossível que a gente possa caminhar, viver, dormir, comer, trabalhar sem paz. Há um peso profundo quando não há paz. Parece que algo nos puxa para baixo. A tua cabeça está sempre inclinada para baixo. E você não tem ânimo, não tem vontade alguma de nada. Alguém te convida, fulano, vamos comigo lá, tem uma festa assim, assim. Não, eu não estou com vontade. Eu quero dormir, eu quero ficar sozinho. E o mais importante, que a paz sendo roubada, o que vai junto com ela? Alegria. E sem alegria, amados, o corpo padece, ele sofre, ele se entristece, não tem vontade. E eu creio que o combustível da nossa vida é a alegria que vem de Deus, porque a própria palavra de Deus diz: a alegria do Senhor é a nossa força. E sem alegria,
para onde eu vou, para onde você vai, o que vamos fazer, diante de um quadro desfavorável como esse, onde a pessoa se sente a pior do mundo, não se sujeita mais a sair dali, ela se tranca feia, ela começa a estar amarrada dos pés à cabeça e nem sabe o que lhe está oprimindo. É horrível esse quadro, né? É como o Senhor Jesus disse assim, a partir do momento que uma pessoa é liberta por Ele. Ele diz que nesse instante que a pessoa é liberta, existia um espírito imundo aprisionando aquela pessoa, prendendo ela, não deixando ela reagir em nada. Mas chegou um dia, ela foi liberta e houve grande alegria. Aquela casa suja, imunda, passou a ser uma casa limpa, adornada, cuidada. Um coração que antes andava nas trevas, agora está na luz. Mas passa-se o tempo e aquela pessoa começa a regredir na fé, começa a relaxar, não ora mais, não busca mais como antes, não tem mais vontade de ler a Bíblia, começa a se envolver com as coisas e tudo começa a relativar, a normalizar tudo, achando que tudo é normal, que Deus entende, que ela precisa ser feliz, ela precisa aproveitar a vida. O que acontece? Aquela casa fica vazia. E Jesus diz que quando um espírito imundo sai de uma casa e anda por aí e pensa com ele e diz, eu voltarei para a minha casa, pensa como ele considera o corpo de uma pessoa, e ele volta e encontra aquela casa vazia, arrumada, sem morador nenhum, que o Espírito Santo não está mais ali, e ele traz com eles mais 7 piores do que ele. E Jesus diz que o estado daquela pessoa será pior do que o primeiro, porque ela abandonou o princípio, abandonou o caminho, e a paz que ela desfrutou, ela desprezou, jogou fora. O amor que ela dizia ter por Cristo se tornou simplesmente, evaporou, virou fumaça. E o estado daquela pessoa depois, queridos, é pior do que o primeiro. Tudo porque ela decidiu fazer as coisas por si mesma. Horrível, não é? Então, eu te digo nesse instante, não vale a pena. Se você conhece o caminho, anda nele, tem lutas, quem não tem? Olhe para Jesus, sendo Deus, suas lutas. Foi morto na cruz e o que ele fez de mal? Nada. Olhe para os mártires, para os profetas e para todos aqueles que ousaram acreditar em Deus e que foram perseguidos. Já vi pessoas que desistiram depois de estar no auge, lá em cima, porque perderam algumas amizades, perderam alguns privilégios, algumas coisas e voltaram para trás, e o estado delas foi terrível. Será que vale a pena isto? Eu creio que não, né? Você escolhe o caminho que quer andar. Você decide o que quer fazer. Mas depois, será que você vai conseguir encontrar o caminho de volta? Aquele que iluminou o caminho para você não mais andar na escuridão. Aquele que te protegeu dos perigos visíveis e invisíveis, do laço do passarinheiro, não está mais perto de ti agora. O que vai fazer? Como você vai encarar tudo isso? Como você vai realmente voltar para o caminho se você não sabe mais o caminho? Você perdeu a referência e aquele que é o caminho não está mais perto de ti, você se distanciou de tal maneira que ele está longe agora. Você grita, mas não é ouvido. Você clama, mas não há resposta. Como que fica tudo isto? A escolha é de cada um de nós. Se eu quero ser livre, eu vou ter que arcar com as consequências da minha liberdade. Mas se eu quero ser de Deus, eu vou ter que cumprir o que Deus manda.
não há saída. Muitas pessoas não entendem. Muitas chegam a dizer que numa igreja não é favorável botar os pés. Depende. Depende. Generalizar tudo e todos, eu sei que hoje está difícil, mas se você buscar e pedir a Deus, Ele te dará alguém, um lugar aonde a palavra dele é ensinada em espírito e em verdade. Deus é Pai, é Senhor. Ele não existe para me fazer feliz apenas, para resolver meus problemas. Ele existe muito antes de eu existir. E se ele permitiu que eu existisse, é por algum propósito. Seja bom ou seja mal, aqui estou. Mas graças a Deus que ele me alcançou e me tirou de onde eu estava, para que agora eu possa testificar a você que ele é real, que ele vive para sempre. E um dia eu ou você o veremos. De que maneira você quer vê-lo? Eu quero vê-lo para estar perto dele para todo sempre. Agora tem uns que vão vê-lo, mas não vão poder estar com ele para todo sempre. A escolha é minha, é tua. Você pode dizer, eu decido o meu caminho, correto, mas o teu caminho te leva para onde? Aí é você que vai ter que pensar depois, quando tu chegar no final da jornada, você vai ter que dizer onde tudo isso me levou. A lugar nenhum, né? Porque você escolheu o teu próprio caminho, fez as tuas regras, andou na direção do teu coração enganoso, e agora que estás preso com grilhões, já não tem esperança nenhuma, e o que farás quando terminar o nosso ciclo aqui e aquele que é o meu Senhor, tanto de vivos quanto de mortos, o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, como eu vou olhar nos seus olhos quando ele me perguntar: por que você me abandonou? Por que você não confiou em mim? O que eu vou dizer? O que você vai dizer? Que desculpa você vai inventar? Como você conseguirá se sair dessa quando esse dia chegar para cada um que hoje acha que sabe o que está fazendo? É perigo, né? Muito perigoso, pois a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra o sangue e carne, não é do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, do jeito que eu quero. Deus é Senhor, Kyrios, ou seja, não há outro além dele. E um dia eu ou você estaremos frente a frente a ele. E lá, o que vamos dizer? Bendito, ele vai dizer àqueles que guardaram a palavra, e maldito aqueles que desobedeceram a palavra. E aí, queridos, é nesta hora que muitos vão chorar e não vai dar tempo para se arrepender, porque o único tempo que eu tenho para fazer o que é certo é aqui e agora. Você decide, você escolhe o que quer fazer. Nada mais é possível fazer depois que é o sopro de vida deixar esse corpo. Se tende alguma coisa para fazer, faça agora. Vai fazer, se arrependa, se acerte, conserte, põe em ordem e volte para os caminhos do Senhor, pois só nele e por ele são todas as coisas. Amém? Deus te abençoe, que você fique ricamente na paz, desfrute da alegria de andar em Deus, da alegria de Deus te guiar, te fortalecer, pois nada mais nos resta fora dele, longe dele. Tudo é perda, tudo não tem sentido. Amém? Fique na paz, que a paz ilumine tua casa, tua família, e que a palavra de Deus entre cada vez mais no teu coração.